Baphomet. Só o nome já evoca um mistério. Ele sussurra segredos antigos e conhecimento proibido. Essa figura enigmática, frequentemente representada como uma divindade com cabeça de bode, tem cativado e confundido por séculos. Baphomet é um paradoxo, um símbolo tanto de equilíbrio quanto de caos, de sabedoria e de seu reflexo distorcido. Alguns veem Baphomet como uma entidade demoníaca, um prenúncio do mal. Outros o percebem como uma representação de verdades ocultas e conhecimento proibido. Baphomet desafia categorizações fáceis. Este vídeo mergulha nas origens dessa figura complexa. Exploraremos seu simbolismo e sua presença duradoura na cultura popular. Junte-se a mim enquanto desvendamos o enigma que é Baphomet. Prepare-se para ter suas preconcepções desafiadas e sua compreensão dessa figura cativante alterada para sempre. Começamos nossa jornada nos corredores mal iluminados da história, onde o nome Baphomet ecoou pela primeira vez nos anais do tempo. As origens de Baphomet são envoltas em mistério e controvérsia. O próprio nome aparece pela primeira vez em registros históricos por volta do século XII, durante a perseguição aos Cavaleiros Templários, uma ordem militar poderosa e secreta. Os Templários foram acusados de heresia pelo rei Filipe IV da França. Uma das alegações mais condenatórias contra eles foi a adoração de um ídolo misterioso conhecido como Baphomet. A natureza exata do Baphomet dos Templários permanece um assunto de intenso debate. Alguns estudiosos acreditam que era meramente uma corrupção do nome Maomé. Essa teoria se conecta às acusações das supostas interações dos Templários com místicos islâmicos. Outros propõem que Baphomet representava uma divindade pagã ou um símbolo de conhecimento esotérico. Seja qual for sua verdadeira natureza, a associação com os Templários cimentou o lugar de Baphomet na consciência ocidental. A lenda de Baphomet se entrelaçou com acusações de heresia, sigilo e práticas proibidas. Essa combinação potente garantiu que Baphomet não desaparecesse facilmente na obscuridade. A representação mais icônica de Baphomet é inegavelmente sua forma híbrida. A imagem de uma figura com cabeça de bode, asas, seios e frequentemente uma tocha entre os chifres é ao mesmo tempo sedutora e perturbadora. Essa imagem marcante é uma tapeçaria tecida a partir de vários fios simbólicos. Cada elemento contribui para a natureza complexa e frequentemente contraditória de Baphomet. A cabeça de bode, com seus chifres simbolizando a dualidade e o poder da natureza, muitas vezes representa os aspectos terrenos e instintivos da humanidade. As asas, que lembram tanto anjos quanto demônios, falam da natureza transcendente de Baphomet, fazendo a ponte entre os reinos físico e espiritual. A tocha, erguida entre os chifres, é frequentemente interpretada como a chama do conhecimento ou da iluminação, iluminando os caminhos ocultos da sabedoria. A natureza andrógina de Baphomet, possuindo características masculinas e femininas, enfatiza ainda mais o equilíbrio dos opostos. Essa fusão de gêneros incorpora o conceito de completude e a união de forças opostas. Baphomet representa a interconexão de elementos aparentemente contraditórios que existem dentro de todos nós. Seção 4. Através das lentes da cultura pop. A imagem e a lenda de Baphomet, antes confinadas aos cantos sombrios da história e dos círculos esotéricos, explodiram na cultura popular nos últimos séculos. Da literatura e música ao cinema e videogames, Baphomet se tornou uma figura reconhecível e frequentemente controversa. Em muitos casos, Baphomet é retratado como um símbolo do ocultismo, satanismo ou rebelião contra a autoridade religiosa tradicional. Essa associação geralmente decorre das acusações feitas contra os Templários e do fascínio duradouro por sociedades secretas e conhecimento proibido. No entanto, a presença de Baphomet na cultura pop nem sempre é negativa. Alguns artistas e criadores abraçaram a figura como um símbolo de individualidade,
livre pensamento e da exploração do desconhecido. Nesses contextos, Baphomet representa um desafio às normas sociais e uma rejeição à fé cega. Seção 5. Uma divindade da dualidade. Baphomet representa um símbolo potente de dualidade. Ele incorpora a união dos opostos, a reconciliação da luz e da sombra, do masculino e do feminino, do terreno e do divino. Essa dualidade está no cerne do fascínio por Baphomet, serve como um lembrete de que a verdade está entre os extremos. Baphomet nos desafia a confrontar nossa própria natureza. Nos encoraja a abraçar as sombras ao lado da luz. Seção 6. Um convite final. O legado de Baphomet é de mistério duradouro e simbolismo profundo. Seja visto como uma entidade demoníaca, uma representação do conhecimento oculto ou um símbolo de dualidade e da condição humana, Baphomet continua a gerar debates, inspirar a criatividade e desafiar o pensamento convencional. Ao concluirmos nossa exploração dessa figura enigmática, convido você a refletir sobre as muitas facetas de Baphomet. Considere o que esse símbolo complexo representa para você. Abrace o mistério, envolva-se com o simbolismo e ouse questionar a natureza da própria crença. Qual é a sua interpretação do verdadeiro significado de Baphomet? A resposta, como o próprio Baphomet, é uma tapeçaria tecida a partir de suas próprias experiências, crenças e compreensão do mundo ao seu redor.